Bom, pessoal, Boa noite a todos. já que já tem uma galerinha aí entrando, vamos começar. Eu até gravei esses dias aí no meu IGTV um vídeo falando sobre o que a sua alimentação tem a ver com a sua vagina. Quem viu esse vídeo? Quem não viu, depois dá um pulinho lá, porque é uma parte do que vai ser abordado hoje na live, né? Na verdade, hoje a gente sabe que, para uma visão integrativa, tanto da nutrição quanto da medicina, da saúde de uma forma geral, a gente precisa olhar para o intestino em primeiro lugar, né? Então, quando a gente fala de saúde da mulher, quando a gente fala de saúde vaginal, Inclusive, falando nisso, amanhã é dia de liberar o módulo 3 do curso, que é sobre intestino. Verdade, hoje vamos refrisar um pouquinho do que está sendo abordado no curso também, para quem está participando, para os alunos do curso, né? Mas vamos lá. Então, como eu ia dizendo, para a gente falar de saúde da mulher, saúde vaginal, saúde do aparelho reprodutor feminino, a gente tem que olhar primeiro para o nosso órgão-chave, né? O nosso órgão mestre, que é o intestino. Até porque a gente sabe que a microbiota vaginal, ela está diretamente ligada à microbiota intestinal. E é por isso que hoje existe o termo disbiose vaginal, que nada mais é do que, assim como a disbiose intestinal, um desequilíbrio entre micro-organismos, digamos assim, do bem e micro-organismos do mal, né? Quando a gente tem um excesso na nossa alimentação de substratos que alimentam micro-organismos do mal, a gente está dando chance aí para que esses se proliferem. Então, qual é o segredo, né? A gente está utilizando a alimentação natural, que é o substrato dos nossos micro-organismos do bem, para manter sempre as nossas microbiotas intestinal e vaginal em equilíbrio. E vocês vão ver que não somente quando a gente está falando de desequilíbrio a nível de micro-organismos, né? Então, de fungos, como é no caso da candidíase, mas a alimentação, ela também vai além e ela vai gerar aí condições hormonais para prevenir ou tratar doenças também ligadas aos hormônios, como a própria endometriose, a síndrome dos ovários policísticos, não é, Ricardo? É isso aí. Bom, a Nathalie começou já a live falando um pouquinho sobre a questão da relação intestino e microbiota. Na verdade, quando a gente fala de microbiota intestinal, não tem como não falar de microbiota vaginal. E é muito comum a gente observar essas queixas no consultório de corrimento, né, de candidíase de repetição, até mesmo infecção urinária. Então, a ideia é passar um pouco, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, da microbiota e tudo mais, já falei bastante sobre isso, falo o tempo inteiro sobre isso, mas a ideia hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de hormônios. A ideia hoje é que ele quer deixar eu falar mais, porque ele acha que vocês estão cansados de ouvir ele. Não, porque você vai falar um pouquinho mais do aspecto... Do manejo dietético. E né? também do aspecto na visão da mulher, digamos assim, né? E eu vou falar um pouquinho da parte hormonal, então eu recebi algumas perguntas. Peraí, que tem alguém falando aqui que está sem áudio. Peraí. Confirma, pessoal. Ah, não, tá. O áudio tá legal. Peraí, deixa eu ver só uma coisa aqui. A gente recebeu umas perguntas. Ah, tem aqui. Depois, no final da live, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram. Tá cheio de perguntas. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Como a gente, fazendo o link aí da questão das microbiotas, tá? Tem uma doença chamada candidíase que toda mulher conhece. Não vamos dizer que é mentira, tá? Toda mulher já teve algum episódio e isso é normal. Até porque a candidíase, ela tá ligada a uma série de fatores. Mudanças no pH vaginal, algumas questões higiênicas também. Mas quando essa candidíase começa a se tornar repetitiva, então é a chamada candidíase recessiva, de repetição, a gente precisa abrir os olhos, porque isso está totalmente ligado à questão da disbiose vaginal. Quando a gente tem um desequilíbrio das nossas bactérias intestinais, isso, como eu falei para vocês, está diretamente ligado às nossas bactérias vaginais e a gente propicia com que o fungo da Cândida, que é o Candida albicans, se proliferem numa quantidade maior do que ele deveria. Afinal de contas, é normal que a gente conviva com micro-organismos, né? Nós temos no nosso corpo muito mais células de micro-organismos do que células do nosso próprio corpo. O problema é quando eles realmente estão nesse desequilíbrio e acabam se proliferando. E como que a gente cuida de uma candidíase de repetição? Como é que a gente previne? A gente tem que evitar a hiperglicemia, pessoal. Então, dietas ricas em açúcar, farináceos, carboidratos simples, enfim, tudo que vai se transformar em açúcar no nosso corpo, no final das contas, vai ser substrato para alimentar esses fungos. Além do que, o açúcar e a hiperglicemia são um perigo porque o açúcar ele é parte componente da parede celular desses fungos.
Então, como eles se reproduzem muito rápido, se você dá substrato e eles têm ali condições de se proliferar, é isso que vai acontecer, tá? Então, primeira dica, corta o açúcar da sua alimentação. Pronto, já fazendo o link, nada melhor do que prova social. Ó a Flávia falando aí, ó. Eu tenho de repetição quando exagero no carbo simples e quando passo a noite sem dormir. Bom, dois aspectos extremamente relevantes. Por quê? Porque... Só não é tudo. Não, sim, a gente vai falar sobre isso, mas em relação ao consumo de carboidrato, exatamente o que você está falando, né? Então, excesso de carboidrato simples nada mais é do que substrato para proliferação de bactérias e fungos oportunistas que a gente não quer que cresça. Então, mais uma vez, a importância do manejo dietético em toda e qualquer situação que envolva microbiota, envolva micro-organismos. Como vocês vão ver no final da live, a alimentação e a suplementação oral, é claro, estão, assim, diretamente relacionadas com todas as doenças de forma geral, mas com todas as condições da mulher, até mesmo TPM, gente. Então, assim, fica aí até o final, porque tem muita dica boa ainda. Então, em relação à questão de não dormir, é óbvio, né? A gente está falando de alterações relacionadas não só ao ciclo circadiano como um todo, que já favorece a alteração de microbiota. Então, recentemente eu fiz um post até falando sobre isso. No caso, a gente está falando sobre jet lag, né? A gente vê a alteração de microbiota, desbiose já só com pessoas que trabalham por turnos, ou seja, noite sem dormir, invertendo dia e noite. A questão toda é: noite sem dormir, alteração de cortisol. O cortisol é um hormônio que tem um aspecto relacionado com imunidade. Por quê? Porque inibe células linfocitárias. Então, quando seu cortisol está elevado, a tendência é que você tenha uma inibição da inflamação. Por isso mesmo que você, quando vai no médico, ele te prescreve um corticoide, ele está querendo diminuir o processo inflamatório, você obviamente diminui a ação das células de defesa. Então, excesso de cortisol, além de ser mecanismo para engordar, né, que nenhuma mulher quer, ninguém, nem homem, mas além de ser isso, também altera a dinâmica da imunologia, né, da imunidade. Então, sem dúvida alguma, tem relação total. Então, Perfeito. Voltando aqui para a questão da candidíase, a primeira Porque às dica vezes eu que a saio gente pra deu- balada, aí tudo bem. Aí pode, né? Mas tem que tomar cuidado de outros Mas aí a aspectos. gente cuida de outros jeitos, né? Pra não deixar de ir pra balada, a gente pode cuidar da nossa alimentação e da nossa suplementação oral pra prevenir isso tudo. Então, o que acontece? Outra dica aí pra quem tem a candidíase de repetição, se você tiver numa crise, lembre-se de usar alimentos antifúngicos. E quais são eles, né? A gente pode usar aí o alho cru, tá, pessoal? O refogadinho não vale tanto. O orégano também a gente pode usar. Cuidado o alho, pessoas que têm fermentação excessiva, porque é um alimento que pode fermentar. Então, se você exagera claro no que alho, ajustes individuais você vai consultar o você seu fala umas coisas, eu dou um nutricionista. pitaco aqui, entendeu? Você vai consultar o seu nutricionista para ajustes individuais. Óleo Mas de todos os coco. alimentos antifúngicos eu ia falar também dele: o óleo de coco, o óleo de orégano, o próprio tempero, o orégano e o gengibre também são alimentos interessantíssimos no manejo dietético pra gente estar aí na prevenção ou no controle dessa candidíase de repetição. Tem uma outra estratégia, que é o óleo de melaleuca. Óleo de melaleuca, gotinhas na calcinha, também ajuda bastante a resolver esse problema. Essa dica aí não é qualquer um que vai te contar, hein? Exatamente. Tem que ser um cheirosinho, tá, gente? Pelo amor de Deus, se tiver cheiro Para de graça. Outra coisa que é problemática. Outra coisa que é problemático é esses sabonetes íntimos, essas coisas. Muito perigoso isso, porque isso altera a dinâmica da microbiota e favorece ainda mais. Sabonete íntimo, tá? Dica da minha ginecologista: usem sabonete de glicerina da Granado líquido, tá? Pode ser só pra aquela tua regiãozinha lá, e o outro você usa o sabonete que você quiser. Sem orientação. Vamos lá. Voltando, a gente tem alguns suplementos, alguns minerais, algumas vitaminas que são essenciais no quesito imunidade. Então, eu vou falar aqui no cenário da candidíase, mas a gente tá falando disso na prevenção de qualquer tipo de doença, logicamente. Quais são eles? Zinco, vitamina C, vitamina D, glutamina é um suplemento queridinho para a saúde intestinal, para nossa imunidade, e vitaminas do complexo B, de forma geral, tá? Então anota esses aí, vai no seu médico, pede para ele dar uma olhada, fazer um check-up nos seus exames, ver se está tudo isso em ordem. Se não tiver, vale a pena fazer uma suplementação oral ou injetável para aumentar os seus níveis séricos e também tá contribuindo para uma melhor imunidade. E é claro que tudo isso vai depender da sua alimentação em primeiro lugar. Eu, como futura Nutri, eu sempre puxo sardinha para alimentação e eu sinceramente acredito que não adianta nada a gente suplementar com os melhores suplementos do mundo, fazer tudo direitinho se a gente continua consumindo açúcares, alimentos refinados, alimentos industrializados, tá? A gente tem que alimentar o que a gente quer que cresça na gente. O que a gente quer que cresça na gente? Bactérias boas. Então vamos dar o que elas gostam de comer, tá bom?
Temos aí agora uma segunda coisa, segunda queixa das mulheres. Vamos falar de TPM agora? Não? Vamos falar de TPM daqui a pouco, porque a gente vai falar um pouquinho sobre hormônios, sobre hormônios, né, específicos em cada fase, por isso que a gente também vai falar um pouquinho sobre chips, essa questão, mas antes eu queria falar sobre, a gente vai falar sobre hormônio, falar sobre anticoncepcional. Tem uma dúvida muito grande, eu recebi algumas perguntas, depois a gente vai até responder algumas em relação de anticoncepcional e câncer, qual o melhor método anticoncepcional, tudo isso... Lembrando que o anticoncepcional pode estar alterando também a sua flora vaginal, e isso vai contribuir para todas as doenças ligadas ao aparelho reprodutor feminino. Então, em relação, mudando um pouco o foco da microbiota, que a gente já falou bastante, que a gente sabe que muito bem essas infecções oportunistas, vaginites, vaginose, de uma forma geral, são muito recorrentes em pacientes que têm, óbvio, hábitos de higiene um pouco não tão legal, né? Obviamente, isso também tem uma ligação muito forte, contaminação das fezes na vagina e também, claro, a questão alimentar, como sempre, modulando o sistema imunológico e favorecendo como substrato para bactérias e fungos. Mas no quesito anticoncepcional, isso é um detalhe que é muito específico. O anticoncepcional eu não acho que é uma coisa extremamente ruim quando bem indicado, por isso que está no mercado, só que precisa de critério. Então o critério que eu vejo hoje é doenças, né? Então o problema é que a mulher começa a utilizar anticoncepcional muito cedo e nem entende como é que é o fluxo menstrual, nem entende como é que é o ciclo. E o argumento sempre é, mas é porque meu ciclo era irregular. Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, tinha acabado de começar a menstruar. É óbvio que esse ciclo vai ser irregular. Então, tem a consciência de que o que é natural para você. Porque às vezes a gente vai indicar um método, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você vai indicar um método, por exemplo, um DIU, que é o DIU de cobre, o DIU de prata, hoje que já tem no mercado, que é o mais indicado por não ter hormônio. Só que você vai indicar para uma paciente que você nem entende como é que é a dinâmica do fluxo dela. Ou seja, se essa paciente tem cólica, aí entra o papo da TPM, né? Então, se essa paciente tem sintomas muito pronunciados, às vezes vai ser muito mais difícil ela administrar isso com um DIU. Então, se você coloca um DIU numa paciente que tem um fluxo intenso, dor, muita cólica, às vezes essa paciente vai ter ainda mais sintoma e não vai aderir, não vai ser legal, pode expulsar, enfim, pode ter complicações associadas ao método. Então, não existe o melhor método anticoncepcional, ao meu ver, tendo em vista que a indicação é precisa para cada um. Então, se falar em relação a anticoncepcional oral, a gente sabe muito bem que tem inúmeras repercussões no organismo. Muitos metabólicos tóxicos são produzidos a nível hepático, quando você consome aí, quando você toma diariamente a pílula, e sem contar que é fator de risco para inúmeras doenças. Tem muitos estudos relacionando, sim, quando o hormônio sintético, isso era muito comum antigamente até, né, que os hormônios eram feitos a partir de urina de égua prenha, né, então é um hormônio totalmente modificado, e esse hormônio, sim, tem uma alteração muito grande no sentido de gerar câncer, mas o que a gente tem que levar em consideração, pessoal? Hoje vocês estão vendo uma gama de pessoas aí, de médicos profissionais que indicam a terapia por gel, então transdérmico, ou até mesmo injetável, ou por implantes, aí entra o outro papo. Tudo isso é relativo também. Por quê? Porque quando você usa um hormônio, quando você escolhe uma via de administração, por exemplo, via oral, toda medicação, toda substância que é engolida, que vai passar pelo trato gastrointestinal, que vai ser absorvida no intestino, vai ter um efeito de um fenômeno de primeira passagem hepática, vai ter que passar no fígado para metabolizar, entender o que é isso e ofertar isso para o organismo. Então, toda vez que você consome via oral, tem esse efeito de primeira passagem. É claro que isso produz inúmeras substâncias, inclusive até mesmo proteínas hepáticas como o SHBG, o que prende a testosterona da mulher, a fração livre não consegue ser ofertada, né, ser liberada para o organismo, por isso que vocês, mulheres que tomam anticoncepcional, observam SHBG muito alto e, claro, né, a testosterona livre muito baixa. E então, a libido, E a libido vai lá para baixo, então é muito comum. E a massa muscular é cada vez mais difícil de ganhar, então é muito difícil manejar a composição corporal de uma paciente com uso de anticoncepcional, justamente por essa desorganização, essa bagunça nos hormônios sexuais. Então, voltando àquele papo, a via de administração do hormônio. Por que eu estava falando isso? Porque quando você escolhe uma via de administração, você tem que entender o que vai acontecer. As pessoas estão implantando ou estão passando gel e estão falando, não, porque não vai passar pelo meu fígado, então não tem problema. Não é isso que acontece. Porque quando você toma, passa, injeta, implanta qualquer hormônio, esse hormônio, se não for via oral, sim, ele não vai ter o efeito de primeira passagem, mas ele vai ter esse efeito de, digamos, segunda passagem para ser eliminado.
Então esse hormônio, ele quando é injetado, ou quando é passado na pele, ou quando você faz sublingual, ou faz implante, anel, qualquer hormônio que não seja via oral, esse hormônio vai para a corrente sanguínea, vai fazer o efeito dele, depois ele vai ter que passar no fígado de novo, se não passou antes, vai ter que passar no fígado para ser eliminado. Ou seja, não importa se um hormônio é sintético, se é bioidêntico, que for, qual via, ele vai ter que passar pelo fígado para ser excretado em algum momento. Então, se for via oral, vai ter que ser metabolizado, se for via injetável, vai ter que ser passado pelo fígado para ser excretado. Então, olha como é que isso é importante na hora de determinar uma indicação de um método. Então, anticoncepcional sem hormônio, incluindo os DIUs, o DIU é mais interessante, só que hoje muitas mulheres recorrem também ao DIU com o hormônio, que é o DIU Mirena. E aí tem aquele velho papo. Mesmo problema. Tem aquele papo de que, não, mas aí a ação do hormônio é só no local, não tem problema e tal. Se você for olhar a bula do Mirena, você vai ver lá que ele faz anovulação. O que é isso? Ele inibe a ovulação. Se ele inibe a ovulação, ele já tem ação sistêmica. Então ele já controlou, já inibiu ali, mexeu, modificou a dinâmica de FSH-LH, então sem dúvida alguma que isso vai repercutir também de forma sistêmica. Existem implantes também de anticoncepcional, que geralmente é colocado nessa região. Esses têm efeitos como esse aumento de SHBG praticamente não existe, e isso depende, como eu disse, de cada mulher e de, obviamente, risco na família, de doenças, condições hepáticas, metabolização, porque tudo depende de como o seu organismo metaboliza. Isso você tem que levar sempre em consideração, a individualidade, tá? Uma perguntinha aqui, então um dos problemas é o hormônio passar pelo fígado? No caso da via oral, sim. No caso da via oral, todo hormônio que é dado via oral, ele vai passar pelo fígado e isso vai produzir inúmeros metabólitos, inclusive substâncias que vão aprisionar a testosterona, como por exemplo a SHBG. Olha aí. Então, por exemplo, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Para paciente que tem síndrome do ovário policístico, que é uma outra coisa que a gente vai conversar já já. Isso. Você acha que é indispensável o uso do anticoncepcional? Não, é uma alternativa, como sempre é alternativa, mas no fundo, o anticoncepcional não é a primeira escolha para um paciente com ovário policístico, de jeito nenhum. Até porque nós temos um aspecto muito voltado também para alterações metabólicas, então esse paciente pode ter uma insulina elevada, então é muito comum você ver isso, e também você pode ver uma elevação... Resistência insulínica, então você pode ver... O que é uma síndrome? Isso tem que ficar claro, pessoal. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, então você tem que ter sinal e sintoma para configurar uma síndrome. Hoje você vai na ginecologista ou vai fazer um ultrassom e faz lá o transvaginal e vê cistos no ovário. Quer dizer que você tem a síndrome do ovário policístico? Não necessariamente, porque você tem a imagem alterada no ultrassom, mas não necessariamente você tem sinais e sintomas. Sinais e sintomas: oleosidade, espinha, hirsutismo, aqui, crescimento de pelo, crescimento região. De barbinha, aquele bigodinho, aquela coisa que pelo traz. No rosto. Oleosidade no couro cabeludo, queda de cabelo. Então, até aumento de tonalidade da voz. Tem uma alteração de um hormônio muito comum, que é o DHT, que é dihidrotestosterona, que é um derivado de testosterona muito potente, mas muito instável e gera muito efeito colateral. Então, nesses pacientes, além de toda essa dinâmica hormonal da insulina, de hormônios sexuais, nós também temos que pensar na parte de alimentação, porque também vai controlar a insulina, e alguns fitoterápicos, alguns manipulados aí, no caso, alguns suplementos, por exemplo, o próprio ômega 3. Até melatonina já tem ação, já tem estudos mostrando. Tem até relação com o ácido lipóico, é muito importante o ácido lipóico. Então, tudo que terapias vai contribuir antioxidantes. para anti-inflamação e antioxidação vai ser interessante, né? Para a síndrome dos ovários policísticos. Eu acho que o número 1 é a gente reduzir açúcar, uma dieta low carb, no caso da síndrome dos ovários policísticos, a SOP, vamos falar SOP. Ela é muito indicada, mas a gente tem que ver qual é essa low carb, porque se você for passar para uma low carb hiperproteica, com alta quantidade de proteína animal, você vai estar prejudicando o teu intestino. Cara, o mesmo processo inflamatório. Você vai cair num ciclo sem fim, porque você está prejudicando o seu intestino, está favorecendo a desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela está relacionada diretamente à resistência insulínica, e a resistência insulínica, por sua vez, ela pode causar SOP. Então, olha Ou seja, é muito fácil dar um anticoncepcional ao invés de pensar em tudo isso que a gente acabou de falar. Por que a gente não quer tratar a causa, né, pessoal? Por que os médicos, alguns, né, ainda estão insistindo em tratar o sintoma, em tratar o problema e não tratar a raiz, a causa? Então, vamos lá. SOP, se você tem síndrome do ovário policístico, conheço algumas amigas minhas aí que têm essa síndrome, a dieta low carb
vai ser muito indicada, mas você não pode deixar de consumir as fibras prebióticas. Qual carb? Isso tem que ficar na cabeça de vocês. Quando você ouvir falar uma dieta low carb, se a pessoa falar que é low carb sem vegetais, sem legumes, isso não é low carb. Isso aí é qualquer outra coisa. Low carb é low carboidrato simples, é low açúcar, farinha, massas. Sem a gente então rotular, porque quando rotula que é o problema, qual é a alimentação certa para quem tem a SOP? Evitar ao máximo alimentos industrializados, farináceos, açúcares, adoçantes também, tá, pessoal? Cuidadinho com a sucralose, que não é assim, cortei o açúcar e mete o pé na sacarina, na sucralose, vai favorecer desbiose intestinal, vocês estão vendo que tá tudo interligado. E suplementação de ômega 3 é fundamental. O ômega 3, ele vai atuar aí. Eu diria ômega 3, vamos botar 3, top 3. Ômega 3, ácido lipóico e vitamina D. Sem dúvida alguma. Eu falo mais do ômega 3 porque ele vai ter um poder aí na parte de regulação de algum distúrbio da foliculogênese, o que é muito importante para evitar essa proliferação excessiva de folículo, né? Além de ser anti-inflamatório. Além de ser anti-inflamatório e estimular enzimas antioxidantes, tá? Então, suplementação de ômega 3 e outra, um bom ômega 3. Cuidado com aquele que você compra na farmácia. Se não estiver escrito clean label ou livre de metais pesados, não compra. Eu quero que vocês comprem o ômega 3 mais caro, não mais caro, mas assim, o de melhor qualidade e origem que você puder encontrar, de preferência que venha lá dos Alascas, lá daquelas regiões. Lá dos Alascas, tem vários Alascas. Tá? Dessas regiões mais frias, que é onde a gente encontra bons ácidos graxos de verdade. Tenho fibromialgia grave, o que eu faço? Fibromialgia é uma condição, não pode ser, não dá para você dar um diagnóstico. Fibromialgia, qual é a causa da fibromialgia? Geralmente é uma desordem do organismo, então é um organismo que está com excesso de inflamação, carências nutricionais, provavelmente desequilíbrio do microbioma, da microbiota. Então a fibromialgia é uma condição clínica que dá para ser melhorada. A questão tem que melhorar os hábitos. Não adianta ficar confortável com o diagnóstico, porque hoje em dia é assim, a pessoa tem dor no corpo inteiro, vai no médico, o médico fala, você tem fibromialgia. Beleza, o que eu faço? Tenho um diagnóstico, vou para casa com esse diagnóstico. E aí eu tomo um remédio anti-inflamatório e a causa nunca é abordada. Então, existe muita relação com a fibromialgia, com deficiência de vitamina D, com hipotireoidismo. Então, tem inúmeros fatores e, obviamente, processos inflamatórios crônicos que também envolvem a microbiota, envolvem tudo isso. Vou contar um segredo para vocês, sabe o que é o seguinte? Todos os sintomas que a gente tem, seja uma coceirinha na pele, quando a gente come alguma coisa, seja uma diarreia, uma constipação, uma dor no corpo, isso são sinais que o nosso corpo nos dá. Tem alguma coisa de errado. Mas não é naquele lugar que tá coçando ou naquele lugar que tá doendo, porque o organismo é um sistema. Então, não necessariamente onde você tá sentindo o problema é onde o problema tá localizado. O problema tá localizado sempre de forma sistêmica, né? Então, olhe para o seu intestino, para os seus hábitos alimentares. Gente, no final das contas, vocês vão falar assim, eu não preciso do médico, não preciso de nutricionista. Eu já entendi o recado. Eu vou me alimentar bem, eu vou comer comida de verdade. Mas existe um grande detalhe aí, né, que... Não, é óbvio que eu tô brincando com vocês, é óbvio que tem condições, né, que a gente precisa investigar, mas para a maioria dos casos, se você fizer essa primeira pequena mudança, você vai melhorar 80% a tua qualidade de vida. E aí os pequenos ajustes vocês deixam com a gente. Sem dúvida. A base do processo quase sempre é a mesma, né? As doenças, elas iniciam com uma forma bem clara. Então, ou você está com excesso de radical livre, ou você está inflamado, ou está tudo junto, né? Oxidado. A doença, na verdade, é quando o nosso sistema imunológico falhou de alguma forma, né? Não necessariamente o nosso sistema imunológico, mas o nosso organismo entrou em desequilíbrio, porque o nosso corpo o tempo inteiro que ele quer é equilíbrio. Então, ele faz todas as adaptações para manter o equilíbrio. O grande problema é que a gente quebra esse equilíbrio, então dormindo errado, dormindo mal, ou não dormindo, ou tomando, consumindo alimentos errados. Então Esqueci de falar pra vocês que o álcool em excesso é péssimo para a nossa saúde feminina. Isso aí todo mundo já sabe, né? Igual olha só, a gente ainda tem alguns temas para abordar e eu tô vendo que tem uma galera querendo participar ao vivo e a gente vai fazer essa abertura ao final desses temas, senão fica um pouco atropelado, tá? Eu quero falar ainda de TPM, né, gente? Porque como não falar de TPM se a gente tá falando com mulheres hoje? E pelo visto com homens também, né? Mas vamos aprender um pouco sobre como ajudar a sua paciente, a sua mulher, como se ajudar, se você já é mulher, a amenizar os sintomas da TPM, tá?
Eu, Nathalie, não tenho muito sintoma de TPM. Eu acho que isso é muito particular. Tem gente que tem muita cólica, irritabilidade, tem gente que quer matar o marido. Fala aí, amor, eu fico querendo te matar no TPM? Não, né? Eu não posso nem dar essa desculpa, porque eu não tenho muita TPM, mas eu sei que tem muita gente que tem, isso não é lorota. Então, o que eu faço para amenizar sintomas como inchaço? Essa é clássica, né? A gente às vezes aumenta o quê? Uns 2 quilos na balança nesse período. Inchaço, retenção de líquido, né? Dores, cólica, até mesmo mastalgia, que é aquela dor nas mamas. E, enfim, irritabilidade, qualquer sintoma relacionado ao TPM. A gente pode utilizar um suplemento chamado GLA. É o ácido linolênico, o ômega 6. Quando a gente usa ele 10 dias antes da nossa menstruação e interrompe 5 dias após a nossa menstruação, a gente consegue favorecer a síntese de prostaglandinas benéficas, chamadas PGE1. E essas prostaglandinas benéficas, elas vão inibir as prostaglandinas maléficas, que são as causadoras do excesso de inflamação, que nos dão dor, inchaço. Que é uma bomba aí para vocês, mulheres. O grande problema é que o excesso de prostaglandina, né, inflamatória ruim, né, cascata inflamatória que não é o desejável nesse período, é o que vocês mais favorecem quando vocês consomem chocolates, chiclete, bala, tudo isso aí ativa Café. ainda mais, aumenta ainda mais a produção de prostaglandinas. Ou seja, existe o nome de uma substância específica que é muito presente nesses alimentos, mas agora eu não lembro, mas só sei que isso piora ainda mais o sistema. Então, olha como é que às vezes o organismo, né, pede uma coisa que vai piorar, então cabe você manter esses hábitos. Eu também falei disso num IGTV aí, desses últimos, que essa história também de a gente ter craving, né, essa vontade enlouquecedora pelo doce na TPM, é um pouco também daquele mito social, e aí a gente se acostumou a achar que tem que comer doce na TPM, que vai ter vontade. Subconsciente então começa também, a escutar seu corpo, ver se é realmente isso que você quer comer. Às vezes nem é doce, é um pão de queijo, sabe? Mas assim, se escuta, vê se é isso mesmo que você quer, porque consumir muito doce na TPM vai te prejudicar mais ainda. Pode aumentar sua cólica, sua mastalgia, seu inchaço, e aí vira aquele ciclo sem fim, né? E então, o que eu falei agora? Ok, TPM, vamos usar o suplemento GLA. Ele é a fonte da natureza que mais tem GLA é o óleo de borragem, tá? E existem suplementos no mercado que seu médico ou a sua nutricionista vão poder te prescrever. Antes que eu tome um puxão de orelha aqui do meu marido, que já me falou que eu não posso ficar indicando coisas, né? Então, vamos dar dicas mais genéricas. Pois é. Mas é isso aí. Isso é individual. Aqui a gente não tá aqui para indicar uso de nada, porque cada um depende de uma avaliação profissional, então não é sair tomando qualquer coisa. Mas uma coisa eu posso dizer pra não vocês. Não é pra sair tomando qualquer coisa, por favor, queridos, ouçam o seu doutor. Ouçam o seu doutor. Mas por que a gente fala isso aqui? Porque você pode levar essas referências pro seu médico, pra sua nutri. Então uma coisa comum que a gente vê também, voltando ao papo de anticoncepcional, só para finalizar aquela história, é que muitas vezes você fala com o seu ginecologista, olha, meu exame tá completamente alterado, testosterona tá baixa, eu quero parar de usar. Mas por que? Isso é normal. Aí eu costumo dizer, isso é comum de quem utiliza o anticoncepcional. Normal não pode ser. Então a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Inclusive esse papo de que DIU de cobre não pode, DIU não pode para mulher que nunca teve filho. Toda vez que um paciente vem com esse papo, eu sempre falo, isso não é verdade, eu não sou ginecologista, mas no próprio, na guia de diretrizes lá da FEBRASGO, né, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já indica o DIU como um método seguro para mulheres que nunca tiveram filho. Então, leve essa informação para o seu ginecologista e discute com ele a possibilidade, até mesmo de outro método. Então, métodos anticoncepcionais devem ser avaliados na sua individualidade para cada uma e levar vários aspectos em consideração. No geral, o que eu recomendaria? Métodos não hormonais, tá bom? Voltando então, falando em relação a outras questões voltadas para a saúde da mulher. Falando de endometriose, não? Endometriose é também uma doença muito comum atualmente, né? O quadro de endometriose está cada vez mais frequente. E o que hoje em dia a gente consegue associar com esse crescimento de quadros de endometriose, né? Isso era um papo que poucas mulheres antigamente, né? Isso não era muito comum, a gente não ouvia falar muito sobre isso, não tinha uma abordagem tão específica quanto hoje, mas existe uma associação, uma teoria muito forte da questão da disbiose causando, do leaky gut no caso, né? Daquele intestino hiperpermeável, então o intestino que não tem uma interação forte entre as células,
Toda vez que esse intestino está com a interação mais frouxa, isso favorece a passagem de substâncias, bactérias, proteínas mal digeridas, toxinas. Seu intestino fica mais permeável. Então existe uma teoria de que como o útero e o intestino estão muito próximos, quando o intestino está permeável, isso favorece até mesmo um quadro de endometriose. Isso é uma teoria, né? Existe a teoria mais comum, que é uma menstruação retrógrada, onde o que é endometriose? Um implante de conteúdo, né, de tecido do endométrio, que é a camada interna do útero, fora do útero. Então, quando você tem um pedacinho do endométrio fora do útero, isso pode implantar em região abdominal, até mesmo próximo de fígado, dá muita dor. Então, a mulher tem um comprometimento muito grande em relação a esses períodos pré-menstruais, como você falou, porque cada foco de endométrio, cada pequeno focozinho que ela tem espalhado pelo organismo, vai responder como um pequeno útero. Então, toda vez que ela tiver um período menstrual onde tem a predominância de estrogênio, que é o estrogênio, que é o hormônio mais complicado para as mulheres, no sentido de gerar mais problema, mais doença. Então, existem muitas doenças que são estrogênio dependentes, como, por exemplo, mioma, né? Miomatose, mioma uterino, é muito relacionado com a presença do estrogênio. E no caso da endometriose também. Então, esses focos endometriais, eles respondem a estímulo hormonal. Então, a mulher sofre muito com dor. Qual é a indicação desses quadros, né? Tem algumas abordagens que são até mesmo cirúrgicas e outros quadros nós utilizamos alguns hormônios para diminuir a ação do estrogênio. Aí entra aquele papo. E o chip implante, hormonal nessa hora, entra o papo dos implantes. Aí o que eu acho que no meu critério, né? Eu tenho um critério um pouco diferente em relação aos implantes. Eu acho que o implante ele tem que ser estimulado para um paciente que tem problema de adesão ao tratamento, não consegue estar utilizando o tempo inteiro, ou até mesmo quer uma via mais segura, e realmente o implante é uma alternativa. Mas na minha experiência, implante de gestrinona, que é o mais comum que a gente vê para indicação de quadros de endometriose, por ter um efeito antiestrogênico, então vai diminuir a estimulação na liberação de estrogênio. Nesses casos, a indicação da gestrinona implantada pode ter um efeito muito benéfico, muito interessante mesmo. O meu grande problema, a grande crítica que eu vejo, que eu quero falar com vocês hoje, é que hoje a gente vê aí uma glamourização, uma gourmetização, né? Gourmetização do chip. O chip é isso, o chip é aquilo, o chip é maravilhoso, o chip é não sei o que, tal. Mentira. Por que será, né? Mentira. Sabe por que é mentira? Pede para esse médico que está te indicando não cobrar os R$6.000 que ele cobra e te implantar e mostrar a diferença de outra via que você pode estar utilizando. Eu utilizo outra via, não vou falar aqui qual é a outra via, uma via básica, simples, que você pode utilizar, muito segura. Vou deixar essa curiosidade para vocês. Eu já trabalhei muito com implantes, mas o que eu vejo hoje é que os efeitos, quando mal indicados, são terríveis. Os efeitos adversos, eu tenho no meu Instagram tem uma abinha ali de destaque que fala sobre chip da beleza. Vocês vão ver a quantidade de relatos de mulheres que colocaram essa porcaria e acabaram com a dinâmica hormonal. Então, muito critério quando a indicação for para estética. Para estética, né? Chip da beleza é uma bosta. Mas não a quer verdade dizer que é uma essa. bosta para todo mundo. Não é para todo mundo, Quando mas bem cuidado. indicado é bem legal. Quando bem indicado é legal, mas o que eu vejo hoje mulheres novas sendo enganadas por essa onda de chip da beleza que promete isso e aquilo. Quando você tem indicação, qualquer via vai ser boa, tendo critério médico. Mas hoje, se a gente for levar em consideração que o chip é vendido como um milagre, isso é verdade. E não é o que acontece. Então, em muitos casos a mulher reclama muito. Para de menstruar depois que o chip perde efeito, enfim, não acho a melhor via alternativa para administração de hormônios, tendo em vista que hoje já dá pra gente trabalhar com outras vias aí mais seguras. E não é tópico também não, tá? Porque essa onda de também passar gelzinho na pele aí, tem muito aspecto envolvido. Se você for olhar as bases que tem no mercado, na farmácia, você tem o androgel, que é uma base alcoólica. Quando você passa aquilo ali, é volátil, né? Fresquinho. Isso é interessante, porque essa base alcoólica tem capacidade de atravessar a barreira lipídica da sua pele. Se você passa uma base que tem um aspecto de lipídio, dificilmente essa base vai ter uma absorção tão interessante quanto uma base alcoólica por conta de não atravessar essa barreira lipídica. Tem muita alteração, tem muita coisa interessante que a gente pode levar em consideração na parte de administração de hormônio, mas o que eu quero que vocês entendam é que se você observar aí profissionais da área de saúde vendendo o chip como uma coisa que serve para tudo e é a solução para tudo, não é verdade. Não é verdade porque eu já vi na prática isso, pacientes reclamam quando eu não tive essa experiência porque eu tenho muito critério, só implanto em paciente com endometriose, por exemplo, para doença. No quesito estética, eu não acho que é a solução e eu tenho muito medo do que está sendo feito aí, porque hoje em dia implantam hidrocortisona.
Eles têm a coragem de implantar um corticoide em você, um cortisol. Segundo eles, bioidêntico e que não sei o que lá, balela do caramba. Balela, porque isso aí não é conduta. Se você for olhar no CID, Classificação Internacional das Doenças, não existe o papo de fadiga adrenal. Isso foi criado, isso é uma falácia. Aí eles vão lá e te implantam hidrocortisona. Você sai muito bem, porque o cortisol vai te dar um up e você acha que o seu problema resolveu. Quando esse negócio cai o efeito, já era, meu amigo. Você vai do máximo ao fundo do poço e não entende o motivo disso. E aí quando você vai perguntar ao doutor, o doutor vai falar que isso tudo é normal e que isso acontece e tudo mais. Hoje nós estamos falando com as mulheres, então vamos voltar. Mas é pra mulher que a gente tá falando de implante. De mulheradas aí, porque tem acho que esse assunto tá bom. Voltando então ao papo de implante, só para finalizar, critério, acho interessante mulheres mais velhas ou indicação para doença. No quesito endometriose, qualquer ação que a gente tiver em cima do estrogênio, diminuir a ação do estrogênio, né, vai ser interessante. Então a gestrinona, que é um progestágeno com ação antiestrogênica, diminui SHBG, é bem legal, melhora muito os quadros, até mesmo dá para até diminuir o foco endometrial em alguns casos. É muito interessante. Tem um paciente que já repetiu a ressonância e sumiu com a gestrinona o foco endometrial. É ruim o uso de hidrogel por mulheres? Depende, quando bem indicado não. O problema é que hoje o médico que te indica um androgel, uma testosterona tópica, ele está tratando o número que ele encontra no papel. Ele nem te pergunta se você tem libido, se você tem, enfim, tem ereção no caso do homem. Não pergunte sobre a função do hormônio. Cuidado com profissionais que vão tratar o seu papel, o seu valor no número ali, porque hormônio, quando se fala em hormônio, a gente fala sobre função do hormônio. Tá funcionando, critério na hora de indicar uma prescrição de hormônio aí, né? Alergia ao cobre, o DIU de prata seria indicado... o DIU de... aqui a pergunta, né? Para quem tem alergia ao cobre, o DIU de prata seria indicado? Pode sim, pode ser indicado, sem dúvida alguma. É um outro elemento. Cobre, não sei, Cris. Não, também... o DIU de prata, até onde eu sei, ele é de prata. Teria que confirmar com o fabricante. Vamos dar uma olhada. Já finalizou seus temas? Eu acho que sim, né? Também... A gente não falou muito de libido, porque libido é uma questão multifatorial. Então, assim, se você... Começando, né? Se você toma anticoncepcional, esquece libido alta. Nós já falamos algumas coisas que podem comprometer a testosterona e então, a gente tem que cuidar... não deixa de passar pelo campo da alimentação saudável também. Bom, eu acho que perguntas aqui não, deve ter umas aqui, ó. De entrada, aqui, ó. Um bom, a gente já viu, tem umas perguntas que a gente tá vendo aqui, deixa eu ver se eu clico. Candidíase, já falou sobre essa como cuidar dos efeitos colaterais que parar a pílula traz? Exemplo, espinhas e tudo mais. Legal essa pergunta. Que legal, ela entra a perguntinha. Isso aí. Gente, como tratar? Vamos lá. Tratando primeiramente o intestino. Parece até brincadeira, né? Porque parece que só tem a mesma coisa pra falar, mas é verdade. No começo do quadro, isso que eu ia falar. No começo desse quadro é interessante você ter uma abordagem também da parte dermatológica, né? Então, não só pensar por dentro, mas também pensar por fora, porque no início você vai ter uma transição hormonal, né? Seu corpo estava habituado com uma situação, agora não tem mais isso. Então, claro que vai ter alguns hormônios ainda em desorganização. A tendência é que isso melhore a partir do momento que você também melhore os seus hábitos, melhore o seu intestino, corrija esses hormônios, alterações hormonais, porque isso é normal, digamos, né? O que eu daria de dica? Para quem ainda toma um anticoncepcional e quer parar, consulta o seu dermatologista antes, já faz um tratamento de prevenção para evitar que esses folículos, né, que essa acne surja. Hoje em dia existem vários ácidos, diversos tratamentos, até a base de laser, para inibir mesmo esse crescimento de muito... e a TPM você já respondeu, né? Perguntou mais. Aí qual a alternativa. Para TPM a gente já falou em reduzir alimentos inflamatórios e utilizar o GLA. Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa. Candidíase, tem uma outra pergunta. Aqui, ó, entrou uma pergunta, por exemplo, ó. Uso de testosterona por mulheres com intuito de ganho de massa magra. Tem que avaliar se tem indicação, né? Então, se a sua testosterona está muito baixa e você tem dificuldade de ganho de massa magra, aí sim entra um critério. Você tem sinal, né? Tem alteração, tem queixa e tem o exame confirmando isso. Agora, simplesmente tratar o valor que você está encontrando no exame, eu não acho muito interessante, mas é óbvio que a testosterona é um hormônio que favorece, né? Favorece o anabolismo, então, sem dúvida alguma, que pode ser indicado. Agora tem que ver o que está querendo, né? Se é uma coisa suprafisiológica, quer ficar com gogó e tudo, ou se quer uma coisa somente para otimização.
Quando a gente fala de otimização de hormônios, a ideia é que você não faça doses muito altas e doses o tempo inteiro, não faça doses diárias de repente, né? Talvez você pode fazer isso de forma mais pulsada, E discutir com o seu existem também médico. precursores da testosterona, né? Precursores. Isso não funciona muito, a gente não vê muito na Ele prática. é um Esses endócrino que esses sabe das pré-hormonais, coisas. esses pré-hormonais que o pessoal tanto fala, não, na prática, assim, a gente não vê um resultado tão significativo. Então, às vezes a pessoa se entope de tríbulos, de maca, de não sei o que, e não tem um efeito muito significativo, até mesmo sobrecarrega a função hepática. Então, tem que avaliar E os isso. rins, né? Ó, Ok. sobre a questão da acne da mulher adulta, meninas, a acne ela tem dois principais fatores. Um vai ser a questão de alimentação, então avaliem aí o consumo de laticínios. Os laticínios estão diretamente relacionados à acne, principalmente a fração proteica chamada caseína, né, contente nos laticínios de vaca. Boa, Thiago. Tem mulher que acha que a oxandrolona é tic-tac, perfeito. E aí é aquela velha história, né? Esse que é o grande problema do uso de substâncias sem indicação. A pessoa usa, tem resultado, mas isso aí não consegue sustentar. E aí tem que ficar usando pra sempre, porque não teve critério na hora de adicionar. Então, como eu acabei de falar, Fora os efeitos colaterais. olha que coisa curiosa, né? Se o médico está te prescrevendo um hormônio, dependendo da dosagem, está fazendo isso todos os dias, existe uma coisa chamada efeito de empilhamento. Isso aí vai acumulando no seu organismo e às vezes você tem efeito colateral com dose pequena, mas está fazendo isso há muito tempo. Então tem que discutir com o médico, tem que realmente procurar alguém que entende da sua situação, né? Porque o que a gente mais vê são receitas de bolo. Toma aqui, toma. Até porque, gente, numa boa, testosterona para ganho de massa muscular. Na maioria das mulheres, se você trabalhar uma boa dieta, uma dieta visando hipertrofia e treino com bastante resistência, treino com intensidade, treino com regularidade, você vai ganhar massa muscular. Aí eu adiciono a constância e alguns anos. Constância, intensidade e alimentação. Sabe o que eu falo lá no consultório, que a gente fala muito? É o quê? Deixa eu falar, senão eu esqueço. Não, esses insights eu esqueço. Quem tá com um corpo legal que você tá vendo aí na rua, na praia, ou tá fazendo isso há muito tempo, ou tá usando alguma paradinha, ou tá algum recurso. Então, ou você faz com muita frequência e tem um cuidado enorme, ou você vai acabar entrando nessa moda de usar de tudo para ter o seu resultado. Então, isso que a gente está falando sobre medicamento e comportamento, a gente sempre fala isso. Isso seja para suplementação envolvendo aspecto estético ou para a saúde. Eu só acho isso. Para você tomar oxandrolona, testosterona e ganhar massa muscular, você vai ter que malhar e comer bem. Então malha e come bem primeiro e depois pensa no hormônio, tá? Porque na maioria das vezes é desnecessário. Não pulem etapas. Não pulem etapas. Faz o básico bem feito, porque na maioria das vezes você vai ficar resultada satisfeita com o resultado. Resultado com satisfeito. Poxa, eu ia falar um negócio lá e esqueci. Alguém tinha me perguntado aqui em cima. Eles estavam falando sobre... de acne da mulher adulta. Gente, acne da mulher adulta. A maioria das pacientes dele que vem falando de acne, que tem acne, consomem laticínios de vaca, principalmente laticínios cheios de caseína, cottage, ricota, queijo de Minas. Quanto mais branquinho o queijo. Ou whey protein de baixa qualidade, cheio de caseinato e outras substâncias podres. Então, whey protein de boa qualidade ou veg protein, abolir laticínios da sua vida. Quando for comer, consuma de cabra ou de búfala, que aí a gente não tem beta-casomorfina, enfim. É um papo mais específico, mas aí você está evitando proliferação de acne se ela estiver relacionada com a alimentação, porque ela pode estar relacionada com os hormônios. E aí já é um papo para você levar para o seu endocrinologista avaliar. E para uma boa dermatologista, né, gente? Uma dermato. Se a doutora Marcela estiver ouvindo, a minha doutora Marcela Studart, um beijo para você que salva a minha pele. É essencial uma mulher ter uma boa dermatologista. Eu acho que era mais ou menos isso. Algumas pessoas tinham pedido para entrar, mas elas já devem ter saído. Não. Alguém Como deve ter. Você sabe que elas porque aqui aparece quando a pessoa quer entrar, fica aqui uma. Quanto tempo após parar a pílula o organismo vai ficar livre da ação do anticoncepcional? Depende do que é o livre, né? A metabolização. Não, depende do que é livre. Se for metabolização e excreção, isso aí tem na bula. Não sei exatamente, tem que ver qual é o anticoncepcional para ver a taxa de metabolização e excreção. Cada uma tem uma resposta. Porque você já ouviu falar mulheres que param anticoncepcional e não voltam a menstruar no mesmo momento. Outras que param o anticoncepcional e demoram a conseguir engravidar. É individual, não dá para saber. O efeito desse anticoncepcional na bula, a excreção renal, né, a metabolização desse hormônio, deve ser provavelmente em 24 horas. Tanto é que você toma todos os dias, porque em 24 horas já perdeu o efeito.
Mas, no quesito manter os efeitos do anticoncepcional, depende do grau de inibição que ele causou. Então, se você tem um anticoncepcional a longo prazo que causou inibição de FSH e LH, talvez vai demorar mais para você voltar à normalidade. Aí não tem como a gente prever em quanto tempo. Depende de cada um. Então, até mesmo em anticoncepcionais injetáveis, anticoncepcionais orais ou até mesmo anticoncepcionais implantados, pode acontecer de a mulher ficar períodos longos sem menstruar. Mas esse papo de ausência de menstruação é um outro papo bem interessante, que é o quadro de amenorreia. É muito comum também em mulheres jovens e a gente pode até falar mais sobre isso em algum outro momento. Acho que era isso, né, meus amigos e amigas, que o papo hoje era mais para as amigas. Mais para as mulheres. Eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Eu falei de alguns suplementos aí bem interessantes. E a gente vai ter... Vamos deixar salva essa live, será? Podemos deixar. Acho que essa vale a pena, porque o assunto é importante. Ok, então é isso. Outubro Rosa, todas as mulheres, conscientização em relação ao câncer de mama. Eu falo isso para vocês porque o problema do câncer de mama é a detecção. Então, hoje muito se fala sobre prevenção, mas o recomendado para prevenção é mamografia, quando é um exame de detecção. Então, cuidado ao irradiar a sua mama e pensa nos seus hábitos, porque o câncer de mama, ele tem grande maioria, quase na totalidade, fatores relacionados aos hábitos, fatores relacionados à genética. Câncer, né, gente? Fatores relacionados aos hábitos e não à genética. Então, você que tem esse histórico genético, não se prenda a isso, porque os hábitos têm capacidade de modular os genes para prevenir quadros de câncer de mama. Então, não só o câncer de mama, como todas as doenças relacionadas ao trato geniturinário também da mulher, então todas as doenças ginecológicas merecem atenção, mas falando em relação ao câncer de mama, por favor, atente-se com os seus hábitos, né? Os hábitos são extremamente importantes para modular os seus genes. Em resumo, a epigenética pisa na genética, então a gente consegue curar através dos nossos hábitos saudáveis. Perfeito. E é isso. Temos alguma pergunta? Não temos gostado. mais uma pergunta. Agora um beijo a todos, boa noite, até mais. Próxima. Valeu!